sejam bem-vindos ao programa Saúde e Movimento, que hoje vai trazer um tema sobre o coração. Neste mês de setembro, nós comemoramos o Dia Mundial do Coração e por isso aqui ao meu lado está o Dr. Sigmar Stark, que é cardiologista, e vai falar um pouquinho mais sobre as doenças cardiovasculares. Seja bem-vindo, Dr. Stark. Obrigado, Mayara. Este mês comemoramos o mês do coração, é o Setembro Vermelho, devido ao fato de dia 28 de setembro ser o Dia Mundial do Coração. Então, é um período que permite, e nós temos a obrigação também de falar sobre as doenças cardiovasculares, especialmente da sua prevenção e também de como elas se manifestam, para que a pessoa possa identificar os primeiros sinais de problemas. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito válido, então, trazer esse tema tão relevante, né, em relação ao Setembro Vermelho. Eu acredito que para nós começarmos, para explicar um pouquinho mais para quem está nos assistindo, é interessante, então, falar um pouco mais sobre essa evolução da medicina, a evolução das doenças, como que está hoje em dia o cenário atual em relação às DCVs. Você falou em relevante, de ser um assunto relevante. Eu vou lhe dar uns dados a mais. Morrem no Brasil em torno de 400 mil pessoas por ano de doença cardiovascular. Isso dá uma média acima, o próximo de 1.100 pessoas todos os dias. Nossa. Com ou sem pandemia. Né? Veja a importância disso. É claro que é justo, é humano a gente se penalizar, de se preocupar com os óbitos pela pandemia. Mas nós temos uma doença crônica que mata, inclusive, mais. Né? Isso demonstra de como é importante nós termos que atuar na prevenção, no tratamento, para postergar. Nós jamais seremos imortais, mas tanto essas mortes por Covid ou por doença cardiovascular, elas devem ser entendidas como doenças precoces. Certo. Poderíamos viver mais tempo. Né? Diante disto, devemos nos focar na prevenção, que deve iniciar já na infância, se possível, com uma alimentação adequada, uma alimentação com menos carboidratos, menos gorduras, gordura animal, com incentivo à atividade física continuada. Está um pouco diferente. A molecada hoje faz exercício físico com hora marcada, tem horários, né? Diferente de uma geração, de gerações anteriores que tinha atividade, nós tínhamos atividade física o tempo todo. Né? Abolir o tabagismo. O tabagismo tem sido uma grande causa de doenças cardiovasculares e, felizmente, está reduzindo, e especialmente no Brasil. Nós temos hoje no Brasil muito mais ex-fumantes do que fumantes. Né? É um avanço. A outra questão está relacionada ao controle da obesidade, principalmente obesidade central. Como é que nós podemos caracterizar essa obesidade central? Passe uma fita no abdômen e as mulheres têm o corte de 88 centímetros, de preferência abaixo de 80 centímetros seria o normal, e homens em torno de 96, no máximo 100 centímetros, né, para identificar a atividade física, o controle de doenças metabólicas, como diabetes, o colesterol alto, e a pressão arterial alta. São doenças que têm suas características bem semelhantes, elas são assintomáticas. O hipertenso não sente nada, não há sintomas pela hipertensão arterial, como não há sintoma por aumento de colesterol, como os sintomas de aumento de açúcar, sim, mas na fase inicial são imperceptíveis. Né? E, infelizmente, a população permite que se atrase muito o início da identificação ou do tratamento. E da busca por um profissional qualificado, né? O senhor deu algumas dicas
para a gente começar já essa prevenção já na infância, eu gostaria então que o senhor falasse, hoje em dia, atualmente, os maiores casos de doenças são na fase adulta, na fase onde o público já é mais idoso, até comentar um pouquinho mais, já que o senhor também falou, né, sobre a pandemia, como que estão as doenças, né, cardiovasculares nessa fase pandêmica? Importante. Veja, o que eu citei, hipertensão, colesterol, diabetes, obesidade sedentária, são chamados por nós como fatores de risco. São elementos que aumentam a possibilidade de doença cardiovascular. Certo. O mais nefasto, o mais grave, o mais robusto fator de risco chama-se envelhecimento, a idade, né? Não dá para controlar. Alguém de 90 anos tem um risco bem maior do que alguém de 20. Né? Certo. Bom, à medida que vamos envelhecendo, todos aqueles outros fatores de risco que não foram, estão presentes, eles são potencializados. Então, a incidência maior é em pacientes idosos. E curiosamente, você citou isso, o que está acontecendo com os idosos agora na pandemia? Grande parte deles continuam em quarentena. Ótimo, estão cuidando. Né? Entretanto, da mesma forma que aconteceu, nós estamos vendo isso em estudos científicos na Europa, depois nos Estados Unidos e agora acontecendo aqui, indivíduos idosos, lamentavelmente estão considerando-se idosos acima de 60 anos, é muito cedo. Né? Mas indivíduos idosos apresentando sintomas de doença cardiovascular, falta de ar, dor no peito, palpitação, sensação de desmaio, desfalecimentos, estão deixando de procurar assistência médica hospitalar, ou fariam de uma forma muito rápida, em condições normais, estão deixando de fazer isso com medo de sair de casa, com medo de ir para o hospital para não ser infectado por Covid. Pessoal, não façam isso. Nós estamos vendo exemplos diários no hospital. Pessoal vindo a partir do momento que os sintomas são insuportáveis. Isto deixa dano cardiovascular. Indivíduos que poderiam ser tratados em 2, 3 horas do início de sintomas, agora estão sendo tratados 2, 3 dias após. Isto deixa sequela. Se você tiver sintomas, procure o pronto-socorro, procure seu médico, vá com muita tranquilidade. Todo esse ambiente médico hospitalar está bem protegido, a possibilidade de infecção por Covid é praticamente nula. Muito importante o senhor destacar isso, né, para quem está nos assistindo, se você é idoso, se você conhece algum idoso, né, anote essas dicas do Dr. Stark. E eu quero aproveitar para pedir, já que o senhor colocou alguns sintomas, né, que dariam aí início a alguma doença cardiovascular, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre algumas orientações, então, para quem está em casa, e também alguns mitos que às vezes chegam no consultório sobre essas doenças e sobre sintomas também. Importante. Primeiro, muitas doenças são assintomáticas ou pouco sintomáticas. Às vezes elas não são valorizadas. Tive desconforto, isso foi porque eu comi um pastel, tomei um refrigerante, peguei um vento encanado, muitas vezes comi algo estragado, né? O próprio paciente tenta dar uma explicação para isso, porque o sintoma não é intenso. Né? Mas os sintomas mais representativos é a dor torácica. Tá. Dor no peito, principalmente em aperto, uma sensação de peso, que pode ou não se irradiar para o braço, para a mandíbula, para essa parte aqui, não acima daqui, para as costas, aperto cervical, pode sugerir, embora há outras possibilidades, sugerir infarto agudo do miocárdio. Ok. E no infarto agudo de miocárdio,
você não tem uma destruição imediata dos músculos cardíacos. Isso demora tempo. Nós temos praticamente uma janela aí de 4, 6 horas em que a recanalização faz com que isso seja reversível. Você não perde músculo. O que é a recanalização? Ir a uma unidade, Santa Catarina, Santa Isabel, são unidades especializadas, para atendimento, para eventualmente fazer um cateterismo de urgência. Nós temos 90 minutos entre a chegada do indivíduo à unidade até estar na mesa, para fazer isso o mais rápido possível. E isso reverte, não deixa prejuízo no futuro, né? Então, valorizar a dor torácica. É muito difícil, às vezes é difícil definir se essa dor torácica é cardíaca ou tem outro motivo, né? Mas se você tiver dúvida, procure assistência. Um outro sintoma importante é a falta de ar. A falta de ar não ocorre somente por doença cardíaca, doenças pulmonares, doenças musculares, doenças psicológicas. Agora, atualmente, nós estamos tendo uma elevação, uma grande prevalência de pacientes, novamente, os idosos com ansiedade. Isto leva à dispneia. Você, como psicóloga, sabe, entende bem esse mecanismo. Exatamente. Né? Claro, doenças pulmonares também, a falta de condicionamento físico, a sensação de palpitações do coração bater diferente, disparando, dando batimentos diferentes, algo que você sentiu de diferente. É claro, mais uma vez, a ansiedade pode simular esses sintomas. Né? Perda de consciência, desmaios, esse é importante. Procure imediatamente alguém. Né? Então, inchaço nas pernas, não inchaço numa perna, que pode ser por outros motivos, por varizes, alguns medicamentos podem provocar inchaço, né? Mas basicamente a dispneia, a falta de ar, a dor no peito e desmaios. Ótimo, orientações muito importantes para você que está nos assistindo. Já ficar de olho então nos sintomas de alguém da sua casa ou em você mesmo e aproveitar agora então para procurar se prevenir. E eu vou aproveitar para perguntar então para o senhor, doutor, quais seriam os exames que um paciente faz para prevenir uma doença cardiovascular, ou então se ele já está em tratamento, para ele procurar um atendimento médico especializado. Eu não gosto de colocar dessa forma, né? Eu acho que o mais importante é a avaliação clínica. Certo. Tá? O indivíduo de 40 anos pode ter, dependendo do contexto, altíssimo risco. O indivíduo de 70, um risco até menor. Então, eu acho, tenho certeza, que uma avaliação clínica, médica, deve dar o start, o início da investigação. Tá? Não há exames padrões. É claro, alguns são comuns. A dosagem de colesterol, a dosagem de açúcar no sangue, são duas coisas que nós temos que excluir. A presença de diabetes, colesterol alto e o controle de pressão arterial, a medida da pressão arterial. Tá? Com isto e com a avaliação clínica, podem ser necessários outros exames. E nós temos na nossa cidade, no Menal, disponibilidade para a todos. Ótimo. Agora, né, que nós estamos no Setembro Vermelho e que você conheceu um pouquinho mais sobre a cardiologia, sobre os sintomas, sobre as orientações, né, do Dr. Stark, gostaria de convidar você a cuidar um pouco mais da sua saúde, se prevenir, promover, estar atento aos sintomas, estar atento ao seu corpo, cuidar da sua alimentação, né, da sua nutrição, do exercício físico, ingestão de água. E eu gostaria, doutor, né, além de agradecer a sua presença aqui no nosso programa Saúde e Movimento, que o senhor deixasse, então, uma última mensagem. O senhor, que é professor, né, há 26 anos da FURB, que é médico, tem uma longa jornada, uma bagagem imensa, para quem está nos assistindo, para cuidar do seu coração, justamente porque estamos aí chegando próximo ao Dia Mundial do Coração. Sim. Nós estamos nesses últimos meses muito preocupados com as mortes pela pandemia. Aquele número, morreram 1.000, 1.100,
não sai da nossa cabeça. Entenda, ocorre o mesmo em doenças cardiovasculares. A possibilidade, com cuidados, de nós vivermos mais tempo sem um evento final por doença cardiovascular. Eu acho que, não sei exatamente, mas pós-pandemia nós teremos que ver algumas coisas de forma diferente. E agradeço a possibilidade de me comunicar com os nossos pacientes, com nossos amigos, com toda a população. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Saúde em Movimento. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas nós já voltamos. Fique conosco!